E olha, imagina passar anos suportando violência física e psicológica. Em Anápolis, Goiás, a polícia visitou idosos nesta situação dentro da própria casa. As investigações estão em andamento e alguns já foram tirados do ambiente familiar. Um flagrante no mês do Instituto, né, com a base de combate, gente, a essa prática deste tão triste crime. Dá uma olhada. 3 idosos foram resgatados de um cenário de agressões e sofrimento. Foi em Anápolis. Eles foram levados para um abrigo da cidade e agora a polícia investiga os casos. A violência contra idoso pode ocorrer de várias maneiras. Pode ser física, verbal, psicológica, patrimonial. Tem ainda a falta de cuidados, o abandono. Algumas vítimas ficam caladas, mas os sinais podem ser observados. São exemplos: mudança de comportamento. Idosos que antes eram comunicativos passam a ficar calados. Também há situações em que o idoso sente desconforto com a presença de algum familiar ou do seu próprio cuidador. Há casos em que o idoso se recusa a praticar atividades que antes eram de seu interesse. Há também situações de surgimento de dívidas de uma hora para outra, emagrecimento, desnutrição. É importante que observem de perto os seus idosos. Quem sofre violência, muitas das vezes não tem sequer conhecimento daquele tipo de situação na qual está vivenciando, é de fato um tipo de violência. Por isso é muito importante que quem está à volta dessa pessoa idosa fique atenta aos sinais que ela vem apresentando. De acordo com o Ministério Público do DF, no ano passado foi registrado um aumento de 129% em comparação com o ano de 2020 no número de crimes contra idosos. A gente tem observado um aumento significativo no número de registros de ocorrência e também de denúncias anônimas, né, feitas pela população, por parentes. Na verdade, a partir do momento que a delegacia se torna mais conhecida, que o Estado, que a Polícia Civil investe mais em publicidade, né, de uma delegacia, capacitação dos servidores, tanto a DECRIM quanto outras delegacias do DF podem e registram ocorrências, então pode ser também que as pessoas tenham se tornado mais informadas e procurado mais os seus direitos. O idoso, muitas das vezes, quando ele sofre algum tipo de violência, nem ele mesmo tem conhecimento de que aquele tipo de situação na qual ele vivenciou é de fato uma violência na qual ele sofreu. Isso porque ele não consegue identificar, não tem muito discernimento para saber se aquela situação é ou não uma violência. Depois de receber a denúncia, os profissionais se preocupam principalmente em dar suporte para a vítima. Quando você acolhe um idoso que nos procura, que temos profissionais capacitados para ouvir esse idoso de uma forma respeitosa, de uma forma empática, porque o idoso, quando chega para um registro de ocorrência, ele na verdade quer contar toda a sua história. Às vezes ele está mais sofrido em razão de uma decepção por estar sofrendo uma violência por um parente, por uma pessoa próxima, e ele quer deixar claro essa sua indignação. Então, quando nós fazemos esse atendimento, que a gente chama do acolhimento, esse é o principal pilar da DECRIM, que faz com que os idosos tenham credibilidade, confiança de procurar a DECRIM, de saber que não vão ser revitimizados. Pois é, gente, a denúncia é uma das principais formas de se combater esse tipo de prática inaceitável. Você, de algum idoso aí que sofre, sabe, tem o conhecimento de algum idoso que está sofrendo agressão, é muito fácil, ligue imediatamente para o 197. Não é só agressão física não, viu, gente? O idoso que passa por humilhação, ele que é xingado, aquele que tem o dinheiro tirado, né, todos os meses aí por algum familiar ou até mesmo por algum filho, esses também precisam sair o quanto antes dessa situação. E por isso, a importância da denúncia. Quem comunica o fato à polícia não precisa se identificar, e a polícia que vai fazer todo o trabalho aí de investigação desse crime para entender o que está acontecendo
dentro dessa casa.